A busca pela religião, a existência de Deus, esse conflito permanente entre criacionismo e fé e crença, enfim. Eu trago agora aqui um vídeo em que o menino Ney, tá? E também a Bruna Biancardi, né, a sua atual esposa, estão ali num encontro de casais, né, e tem viralizado nas redes sociais. Agora, a divulgação, pessoal, veio após as polêmicas da suposta traição do menino Ney contra a Bruna. E para completar todo esse dramalhão mexicano, o casal espera o segundo filho nesse momento, jamais vamos esquecer. E nessa edição do Morning de Família, vamos conversar com ela, a psicóloga Larissa Fonseca, a doutora Lala Fonseca, sempre aqui agregando demais. E aí, vou contigo porque você prefere acreditar que é um novo momento mesmo ou é mais uma tentativa de postergar o inevitável, que é uma relação que vai ruir porque não tem essa confiança que é a base para qualquer relação saudável? É extremamente delicado a gente falar sobre isso. Um bom dia a todos, né? O que talvez a gente possa, inclusive, acrescentar em relação à questão de Freud, né? Porque Freud fala muito sobre angústia, né? E sobre dor. E a fé, muitas vezes, é o que conecta, é o que une a gente a algo maior, né? Quando a gente fala de casais que frequentam a igreja, a taxa de divórcio cai em 50%, né? E 75% dessas pessoas, essa é uma pesquisa de Chicago, que fala que, efetivamente, os casais veem as suas relações como mais satisfatória, como mais prazerosa, né? Talvez questão de hábitos, crenças, a conexão emocional do casal aumenta. Então, talvez acreditar em algo no momento que está mais difícil, no momento em que a gente esteja mais desconectado, seja muito importante para os relacionamentos. É delicado, né? A gente não pode dizer que filho une casal, de forma nenhuma. Na verdade, ele revela várias fissuras. E a gente também não pode justificar tudo em função da religião. Mas a fé pode ajudar e muito aos casais se conectarem. Meus amigos. Talvez aí, para salvar essa relação, recorreram aí ao culto. Você acha que soluciona? Ou é só, enfim, um remendo provisório? É o novo, parecendo Fernando Haddad e Manuela Dávila no segundo turno, em 2018, para ver se Deus pode salvar ali uma campanha que estava caindo. Mas assim, enquanto a mulher está grávida, é muito melhor ir para o culto do que para a farra, como já noticiamos em diversas outras ocasiões. Boa. Na primeira gravidez, o menino Ney foi pego traindo, né? Então é muito melhor que esteja agora, especialmente num momento tão delicado para a mulher, que é a gestação, que a gente sabe que mexe com hormônios, mexe com 1 milhão de questões, que ele esteja mais próximo e conectando, que eu acho que, no fundo, acaba sendo uma conexão de propósito, né, Lala? Porque pode ser a religião, mas pode ser outras questões. Quando o casal se une com um propósito em comum, as coisas costumam melhorar. Isso é extremamente fundamental, é exatamente esse o ponto. Então, a questão de hábitos, crenças, a gente acreditar em ter valores semelhantes, a gente tentar se conectar de alguma forma. Claro, eu vou buscar uma pessoa fora, eu vou buscar uma farra, ou eu vou buscar a minha esposa para lidar com algumas questões e me conectar. Fazer parte de uma comunidade é muito importante para um casal que valorize crenças e valorize questões que façam bem para essa união. Então, sim, né? Se a gente vai frequentar uma comunidade que valoriza a traição ou frequentar uma comunidade que valoriza efetivamente a farra, talvez a gente não se conecte em casal. Mas talvez, quando a gente está falando de conexão religiosa e pertencer a uma comunidade, não necessariamente precisa ser religiosa, que valorize as crenças do casal, vai conectar essas duas pessoas num valor de amor. Que é o que a gente está buscando, né? Eu acho que tem aí 2 pontos muito importantes. O seguinte, o primeiro deles é a harmonia entre o casal, né? Porque não adianta um estar extremamente conectado com a religião, por exemplo, e o outro se colocar ali naquela situação de eu vou para agradar, porque inevitavelmente isso vai levar a um lugar em que isso é rompido, porque exige uma dedicação, exige além do só querer agradar o outro. E tem uma questão aí que diz respeito especificamente à gravidez. E aí eu tenho um lugar de fala, porque eu já fiquei grávida 2 vezes. É um momento muito, muito, muito difícil para a mulher. E o homem, claro, ele não fica grávido, mas ele precisa de alguma forma ter a compreensão necessária do momento que essa mulher está passando para poder estar, de fato, do lado dela. E não simplesmente achar que a vida dele continua normal, fazendo tudo o que ele faz normalmente, porque a sua companheira de vida está passando por um outro momento. Isso tem que ser... tem que chegar a um equilíbrio
para que de alguma forma eles consigam seguir juntos durante essa gravidez. Senão acaba acontecendo, né, Lala? Como a gente já viu na gravidez anterior da própria Bruna Brancardi. Tem um dado interessante que 1/5 dos casais se separa no primeiro ano de vida do bebê. Falta de comunicação, falta de vida sexual e falta de tempo entre os dois. Então, assim, quando existe uma gestação e quando existe, né, esse momento em que a mulher está mais fragilizada, sim, com toda certeza, existe a questão hormonal, o papel do marido do pai é muito importante na vida dessa gestação e dessa mulher, para que ela se sinta segura e para que ela se sinta confiante, e é um momento do casal se conectar. Às vezes o filho pode até fazer com que uma conexão do casal aumente, mas se a gente tem problemas nessa relação, isso vai ficar exacerbado, porque a mulher com o hormônio vai ficar mais sensível e talvez o homem deixe de ter um pouco de paciência. Então, homens que estão com as suas esposas grávidas ou o bebê recente, tenham um pouco mais de paciência, né? Compreendam esse momento que não vai estar efetivamente normalizado no hormônio da mulher. Pelo contrário, né? E é isso, seja o Neymar, seja o Zé das Couves, você tem que dar todo o apoio possível e imaginável para sua mulher que está, enfim, gestando o seu filho, o resultado da procriação. Não tem nada mais sagrado e mais delicado que isso, né? Mas muitas vezes a gente vê que não é essa a regra. Mas tem outros ângulos aqui que eu queria, enfim, trazer. Vou deixar o PP perguntar e vou tacar uma pimentinha depois. Não, estava ouvindo aqui o Mano falando, a Aninha falando, Lala comentando, né? E eu fiquei pensando, né? Eu acho que filho não segura casamento, né? Religião não segura casamento. O que segura casamento são uma série de fatores. Amar a pessoa é óbvio, né? Vontade de estar junto com a pessoa, admirar a pessoa. E o Mano falou propósito. A minha opinião não é o propósito. A minha impressão é que interesses comuns, assim eu diria, eu colocaria, né? Tudo isso ajuda a você ter a vontade de estar junto com alguém. E conexão, que foi falado aqui várias vezes para lá, né? Conexão também é algo que você tem que se conectar com aquela pessoa que você está junto, né? E aí, Lala, eu queria saber o seguinte, né? E também eu acho impressionante também, você fazer um parênteses, Marinho, desculpa, assim, alongando um pouquinho mais. A gente olha o que Neymar fez, a gente fala, pô, o Neymar não está com a mulher, na gravidez da mulher. Uma balada, dá pra gente concluir isso da pessoa, né? Um momento que ele saiu dar pra concluir isso da pessoa, né? Ou seja, um dia, uma noite, os 9 meses de digitação, ele compara qual a balada? Essa midiática que foi aquela primeira... Pera lá só um pouquinho. Não dá pra chegar, mas a gente pode... Não dá pra chegar a essa conclusão. O tio do Homem-Aranha. Lembra do Homem-Aranha? O tio do Homem-Aranha? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quanto mais alto na montanha, mais forte o vento. Enfim, salve o tio Ben. A minha pergunta é mais direta, assim. É possível salvar o casamento? Ou só pelo fato de você estar querendo salvar o casamento já acabou? Só do casal querer salvar o casamento, é possível sim salvar o casamento. A única coisa que a gente realmente precisa é que as duas pessoas tentem efetivamente fazer com que esse casamento dê certo. Porque, como o Mano disse, a questão de propósito, eu poderia complementar para onde estamos caminhando. Estamos caminhando juntos? Muitas vezes o casal caminha separadamente, né? E aí o que a gente precisa é reconectar, unir e encontrar afinidades, encontrar hábitos, como você mesmo falou, Pepe, encontrar coisas em comum e voltar a ter admiração por essa pessoa. E aí fica o ponto interessante e analítico, efetivamente, assim, como que eu vou voltar a admirar essa pessoa? Porque dependendo da situação, pode não necessariamente ser uma balada, mas talvez uma grande traição e eu me sentir ali sozinha, num momento vulnerável, num momento triste, pode ser que eu deixe de admirar esse homem ou deixe de admirar essa mulher profundamente e eu não consiga me conectar novamente. Totalmente. Agora, trazer aqui um outro ângulo aqui. Muita gente pode achar que eu vou enlouquecer ao dizer isso, mas você pode defender a tese de que ser o Neymar cobra um preço muito alto, de certa forma, né? Isso porque, assim, desde os 12 anos de idade, basicamente ele não teve uma juventude, não teve uma adolescência. Tem mais um minutinho antes da gente se despedir, eu só queria trazer aqui essa reflexão breve, que ele tem 33 anos, 3 a mais do que eu, por exemplo. Enfim, sempre ali nos holofotes, na perseguição de paparazzis, de fãs, de todo tipo de julgamento. E o julgamento é muito mais fácil você criticar do que elogiar. É da natureza humana, destruir do que construir. Claro que ele não é santo, claro que ele já errou, e muito, tá? Nas decisões profissionais e pessoais dele. Porém, tem essa percepção também que não é exatamente fácil. Isso aí tirou a vida da princesa Diana nos anos 90 e a gente vê um sujeito que tem que lidar com essa situação e tentar se colocar nele no lugar dele um pouquinho, para entender que talvez não é tão simples quanto parece e só ficar tentando satanizar ele aqui como um sujeito horrível e irremediável, né? Fica essa reflexão para quem nos ouviu pela Rede Jovem Pan de Rádio. A gente vai se despedindo.
Morning Show fica por aqui. Tchau. A gente continua aqui. Queria ouvir o que vocês acharam desse ângulo. Não, eu não gosto desse ângulo. Porque... Não, eu não gosto desse ângulo pelo seguinte ponto. Você está colocando o Neymar como uma pessoa mediática que não teve como é que a intimidade dele resguardada. Mas o Neymar já está neste mundo há muitos anos, você coloca isso. Então será que a partir do momento que ele decide assumir um relacionamento, engravidar a esposa dele, ele não tem que ter essa percepção e de alguma forma tentar protegê-la e preservá-la exatamente disso que você está dizendo que é muito ruim que ele passa? Claro. E desconfio que se ele fizer isso... Porque é isso que ele não faz. Ele não faz. E desconfio se ele fizer... as nossas chances de ganhar o Hexa sobem consideravelmente, inclusive. Porque o próprio diz que o nascimento da Mavi, como ele ficou mais meloso, mais humano, mais sensível, mas parece que ele tem esses demônios que seguem ali atravancando um pouco o Neymar que a gente quer voltar a ver. Não é isso, mano? E as turbulências dificultam a concentração, né? Então, claro, se ele conseguir se concentrar e ter foco, vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para ele, vai ser bom para a família dele. Já diria o Romário, quem tem foco é fotógrafo, entendeu? O que interessa é bola na rede. Interessa é bola na rede. Mas a bola na rede o Neymar tá dando sem parar, né? Para finalizar, quem tem foco é fotógrafo, meu irmão. O que você falou, Marinho, sobre a questão do julgamento, né? Acaba sendo muito difícil, né? Assim, não só o holofote, mas quem nunca errou na vida, não vou dizer que existem erros que não são reparáveis e qualquer casal não consiga trabalhar. Eu entendo o que a Ana falou e com certeza, né? Quando a gente assume um compromisso, a gente tem a responsabilidade emocional com aquela outra pessoa. Mas existem várias falhas e vários erros ao longo de uma vida em que a gente precisa tentar sempre estar evoluindo. Isso faz parte do ser humano, faz parte da evolução humana e faz parte das conexões. É isso aí. Então, perdoar e, enfim, não sei se existe perdão quando eu quero conviver com aquela pessoa, mas eu consigo compreender essa outra pessoa.